Não costumamos associar a ideia de consolo com força, mas Nancy DeMoss Wolgemuth explica que Deus faz essa associação. Quando somos frágeis, limitadas e frágeis, Deus tem toda a força de que precisamos. Ele nos consola em nossa fraqueza e aflição ao nos dar a sua força. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora de Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Se você nunca sentiu a necessidade de consolo, provavelmente não é humana. Desde o menor recém-nascido ao idoso mais frágil, desde o atleta mais realizado até a mulher de carreira bem-sucedida, nossos dias estão cheios de dores e dificuldades. Mas antes de pegar um pedaço de chocolate, Nancy DeMoss Wolgemuth quer te lembrar de contemplar o teu Deus, o Deus de todo consolo. Aqui está Nancy em uma série que ela gravou há alguns anos. Nas últimas semanas, temos enfrentado alguns desafios em nosso ministério e em diferentes áreas da minha vida. Tenho sentido uma pressão vindo de várias direções. Isso não é incomum, mas a pressão parece mais intensa do que o normal. Algumas semanas atrás, fui à igreja em um domingo pela manhã e, na aula de escola dominical, o professor estava ensinando sobre o livro de Isaías e ele estava, por acaso, no capítulo 40. A mensagem daquela manhã foi usada por Deus de uma maneira tão poderosa para ministrar ao meu coração que, após o culto, peguei minha Bíblia, abri em Isaías 40 e tenho permanecido nesse capítulo desde então. Na verdade, estou com uma Bíblia nova e agora ela praticamente se abre sozinha em Isaías 40. Tenho lido essa passagem repetidamente, memorizando, meditando nela, e o Senhor tem a usado para ministrar graça ao meu coração. Ao entrarmos no texto, você verá que a frase vem diretamente de Isaías 40. Eis aí está o seu Deus. Deixe-me dar um pouco de contexto sobre esse capítulo. É um dos capítulos mais conhecidos das Escrituras. Na verdade, a parte natalina do Messias de Handel tem diferentes trechos musicais baseados em 15 textos bíblicos. 10 desses textos vêm do livro de Isaías e 5 deles são tirados do capítulo 40. Quando você canta o Messias de Handel ou ouve no Natal, muitos desses textos vêm deste capítulo, Isaías 40. Os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías são, em sua maioria, mensagens de advertência. Advertências ao povo de Deus de que o juízo estava chegando por causa do pecado deles. São capítulos pesados, com muitas mensagens de ai nesses capítulos, muitos fardos sendo expressos. Quando chegamos ao capítulo 40, há uma mudança de tom, há uma nova direção. E do capítulo 40 até o final de Isaías, encontramos mensagens de consolo, mensagens de esperança, promessas de libertação. O peso, visto nos primeiros 39 capítulos, começa a ser aliviado. Esses capítulos têm uma aplicação imediata que discutiremos daqui a pouco, relacionada ao povo nos dias de Isaías. Mas também tem uma aplicação de longo alcance, porque apontam para Cristo. Apontam para o Messias, nosso carregador de fardos, nosso consolador, nosso libertador, nosso salvador, nosso pastor, nossa esperança. Apontam para Cristo que disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste texto veremos o peso sendo aliviado.
quero passar apenas alguns minutos antes de entrarmos no texto em si e falar um pouco sobre o contexto histórico, o que estava acontecendo na nação de Israel e Judá naquela época. A ameaça atual à nação, ao povo de Deus, era o poder assírio. Os assírios já haviam tomado o controle do reino do norte de Israel. Eles levaram o reino do norte para o cativeiro e, sob a inspiração do Espírito Santo, Isaías agora olhava 100 anos à frente para o dia em que os babilônios, a próxima potência mundial, levariam a nação do sul, Judá, para o cativeiro. Os filhos de Israel seriam castigados por seu pecado, seriam punidos por Deus, e Deus usaria os babilônios como já havia usado os assírios. A nação de Judá seria levada ao cativeiro. Por quantos anos? 70 anos. Os babilônios eram apenas instrumentos nas mãos de Deus. Eles eram uma nação estrangeira, pagã e idólatra, mas instrumentos que Deus usaria para castigar e disciplinar o seu povo por causa do pecado. No entanto, Deus prometeu que, depois de serem disciplinados, eles voltariam à sua terra. A profecia de Isaías olha 100 anos à frente, para o momento em que os babilônios tomariam o controle, e mais 70 anos além disso, quando o cativeiro estaria quase no fim. Ele está falando a um povo de um futuro distante, uma geração vindoura que estaria desencorajada. Esse povo estaria em cativeiro em uma terra estrangeira por 70 anos. Estariam temerosos, desanimados e sem esperança. O que eles precisariam? Eles precisariam de encorajamento, precisariam de esperança vinda do coração de Deus. Para complicar ainda mais, Isaías não apenas vê 170 anos à frente, mas também, além disso, para a primeira vinda de Cristo à Terra, sua encarnação. Às vezes você verá referências ao Messias. Depois, ele vê ainda mais adiante, para um dia que ainda está à nossa frente, o retorno final de Cristo para reinar e governar sobre a terra. Haverá consolo para aqueles que estarão no cativeiro 170 anos à frente daquela visão. Haverá consolo quando Cristo vier à terra como o Salvador do mundo. Haverá consolo anos à frente, quando Cristo voltar para governar e reinar sobre a terra. Por vezes essas diferentes perspectivas se misturam na profecia de Isaías e não fica claro a qual ele está se referindo. Mas mantenha tudo isso no contexto ao considerarmos essa passagem de consolo. Que lembrete é esse de que, mesmo que o retorno de Cristo pareça muito distante para nós, assim como o retorno do cativeiro parecia distante para o povo nos dias de Isaías, ainda podemos confiar nas promessas de Deus. Você pode dizer, 170 anos no futuro parece muito longe. O retorno de Cristo à Terra parece distante para nós agora. Não sabemos quanto tempo levará, mas precisamos lembrar que Deus vê tudo sob a perspectiva da eternidade. 1000 anos para Ele são como um dia. Não há limitação de tempo para Ele. Ele vê o quadro completo. Quando Ele nos fala palavras de consolo, elas são para a nossa situação imediata, mas também para o que está por vir. São para os dias que enfrentaremos, aqueles dias difíceis até que Cristo volte à terra. Estas são palavras de consolo que podemos aplicar à nossa situação. Vamos ao versículo 1 de Isaías, capítulo 40, e a esta simples frase: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês.
Esta é uma mensagem de Deus. É Deus falando por meio do profeta Isaías ao seu povo, um povo que, naquele momento, já estaria em cativeiro por 70 anos. E Deus diz: consolem, consolem o meu povo. A repetição enfatiza: consolem, consolem. Isso é o que eles precisam. Dê a eles consolo. A palavra consolo, consolado, consolador é usada 13 vezes entre este ponto e o final do livro de Isaías. É o tema desses capítulos, começando no capítulo 40. A palavra consolo vem de duas palavras latinas que significam fortalecer, dar força e alívio na aflição, tornar forte, fortificar. Veremos nesta passagem que Deus dá a força quando somos fracos. Quando somos fracas, frágeis e limitadas, Deus tem toda a força que precisamos. Ele nos consola em nossa fraqueza e em nossa aflição, ao nos dar a sua força, ao nos fortalecer. Repare para quem é esse consolo. Ele é para as pessoas que têm um relacionamento de aliança com Deus. Consolem o meu povo, diz o vosso Deus. Você não pode esperar receber consolo em meio à sua fraqueza e às aflições da vida, o tipo de consolo profundo que realmente precisa, se você não pertence ao Senhor. Esta é uma mensagem para o povo de Deus. Isso também sugere que Ele é o Consolador. Veremos isso ao longo dessa passagem. Eu me lembro daquele versículo em 2 Coríntios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Onde você busca consolo? Quando está fraca, temerosa, deprimida, desanimada, você busca o Deus de toda a consolação? É um padrão comum buscar consolo em outros lugares antes de irmos a Deus. Comida. Quem nunca recorreu a um chocolate? Compras. Estou tão deprimido, vou fazer umas comprinhas. Só para se sentir ainda pior ao ver a conta depois. Amigos ou cônjuges, esperando que eles forneçam consolo. Trabalho. Talvez o trabalho pareça oferecer alguma forma de refúgio. Entretenimento. Filmes, música, jogos ou até palavras cruzadas podem ser uma forma de fuga temporária. Onde você busca consolo? Veja, eu não estou dizendo que há algo de errado com todas essas coisas, mas se você realmente quer consolo, aproxime-se ao Deus de todo consolo, aquele que é capaz de nos consolar em todas as nossas aflições. Isaías está desafiando seus ouvintes a olhar além do cativeiro, a olhar além dos anos de aflição, a olhar além do castigo para o final da história. Qual é o final da história? O castigo vai acabar, a aflição vai acabar e Deus trará consolo. Um dos meus versículos favoritos nas Escrituras, Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porém, não sabemos quanto tempo essa noite pode durar, né? Essa noite pode durar semanas, meses ou anos, talvez uma vida inteira de choro. Circunstâncias que nos deixam tristes, que são difíceis, que são desafiadoras de enfrentar. Algumas pessoas enfrentam aflições físicas, aflições financeiras, aflições no trabalho, aflições familiares, circunstâncias sobre as quais não têm controle.
O choro pode durar uma noite, e a noite pode ser longa, e a noite pode ser escura, mas a alegria vem pela manhã. Haverá alegria. Deus promete consolo. Isaías está dando essas palavras para pessoas que estão cativas em uma terra estrangeira. Elas estão longe de casa, elas estão sob circunstâncias adversas, mas Ele quer que elas saibam que Deus tem planos para abençoá-las. Você pode estar em um ponto do cativeiro agora na sua vida, uma temporada de escuridão, uma temporada de desânimo, mas Deus tem planos, em última instância, para te abençoar. Assim como Isaías falou aos cativos em terra estrangeira, longe de casa e sob duras circunstâncias, ele queria que soubessem que Deus tinha planos para abençoá-los. Mesmo nos momentos de escuridão, Deus promete consolo. Nós ouvimos tantas vezes a citação desse versículo de Jeremias 29, onde Deus diz: "Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, planos para dar-lhe um futuro e uma esperança." Se você está no meio de um cativeiro e os seus olhos estão cheios de lágrimas, levante os seus olhos e saiba que Deus quer te prometer consolo. Ele vai te dar consolo, mesmo por meio dessa passagem. Você pode estar indo muito bem agora. Seu marido te ama, você tem dinheiro no banco, o sol está brilhando, seus filhos estão indo bem. Bem, todas passamos por momentos de aflição e nossa situação pode mudar a qualquer momento. Se você é filha de Deus, pode contar que a tribulação virá, mas conte também com o fato de que Deus sabe o que está por vir e quando será. Deus sabe o que está à sua frente e Ele já fez provisão antecipada para a sua libertação e seu consolo. Deus tem um consolo preparado para você, guardado para você, não apenas na sua aflição atual, mas também em qualquer aflição que você enfrentará amanhã. Aquela que você ainda não sabe, mas que enfrentará na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Deus sabe quais aflições você enfrentará quando tiver 93 anos, em mau estado de saúde e sendo cuidada por seus filhos, ou em uma casa de repouso ou lar de idosos. Não viva lá agora. Você não está lá agora. Mas tenha confiança que quando você passar por tribulações, seja qual for a aflição, Deus tem consolo preparado para você. Isso te encoraja? Eu sei que me encoraja. Eis as palavras de consolo, começando no versículo 2. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Deus diz: falem com ternura a Jerusalém. Lembre-se de que nos primeiros 39 capítulos houve muitos avisos, muitos juízos prometidos, muitos ais. Não há muita ternura nos primeiros 39 capítulos de Isaías. Deus promete correção e julgamento. Mas agora Deus diz: eu quero que falem com ternura a Jerusalém. Essa frase significa falar ao coração, tranquilizar, acalmar. Vamos ver o seu coração amoroso e compassivo. Deus diz: falem com ternura a ela. Mas depois ele diz: anunciem. Essa palavra significa gritar, chamar alto para chamar a atenção de alguém. Anunciem a ela. Portanto, falem com ternura a ela, mas essa é uma mensagem que também é séria. Ela precisa ouvir isso. Se você vai ser consolada, precisa saber o que Deus tem a dizer. Não precisamos desse equilíbrio ao ministrarmos aos outros.
Eu penso nisso ao refletir sobre o Aviva Nossos Corações. Há programas em que sinto que Deus coloca realmente em meu coração que uma palavra forte de advertência é necessária. Já gravamos algumas séries assim. Há uma exortação bem forte da palavra de Deus. E quando Deus confronta meu coração com uma passagem, eu a transmito a você. Eu não gosto de ter que ensinar essas passagens fortes, mas elas fazem parte da palavra de Deus, então eu tenho que ensiná-las também. Mas há também aqueles momentos em que Deus encoraja meu coração com essas passagens ternas de sua palavra e eu quero transmiti-las a você também. Nessa passagem, veremos o equilíbrio entre essas duas coisas, graça e verdade, ternura e clamor, o chamar. O que o profeta deve dizer a Jerusalém com sua voz terna e que clama? Diga que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Primeiro, o tempo da sua escravidão acabou. Refere-se ao cativeiro dela. O cativeiro dela acabou. Seus anos de cativeiro, seus anos de servidão a uma nação estrangeira têm fim. O cativeiro dela acabou. A guerra dela acabou. As suas severas provações terminaram. Qual é a palavra de consolo? Haverá um fim para a sua dificuldade e cativeiro. Haverá um fim. Pode parecer que o fim está demorando uma eternidade para chegar, mas é aí que precisamos da perspectiva de Deus. Se pudéssemos enxergar a vida como Deus vê, perceberíamos que o tempo é tão curto. Mesmo que tivéssemos uma vida inteira de sofrimento aqui na Terra, ainda seria apenas um momento à luz da eternidade. Haverá um fim. E aqui está outra palavra de consolo. Sua iniquidade foi perdoada. Os pecados que resultaram no cativeiro dela, esses pecados foram perdoados. Perdão. Às vezes enfrentamos aflições e problemas que não são nossa culpa. Situações completamente fora do nosso controle. É apenas a realidade de viver em um mundo caído e pecaminoso. Mas sejamos honestas, às vezes nos encontramos em uma bagunça por causa das nossas próprias escolhas erradas, por causa do nosso pecado. Deus nos ama o suficiente para nos disciplinar, corrigir e repreender. Podemos viver sob o peso da culpa. Eu sei que eu estou nessa situação por causa do meu pecado, sou tão falha, tão indigna. Mas Deus diz, espere um minuto. Haverá um fim para a sua aflição e também há perdão para os seus pecados. Você não precisa viver sob o peso daquela culpa, daquela vergonha, daquele fracasso. Sim, talvez você tenha falhado, talvez tenha se casado fora da vontade de Deus e agora esteja em um casamento difícil, resultado da sua própria rebelião, da sua própria escolha errada. Talvez você tenha abusado do seu corpo e agora esteja sofrendo as consequências disso. Deus diz, você pode experimentar o perdão. Eu sei que há muitas mulheres que fizeram abortos e que carregam uma culpa enorme e estão presas ao pecado, lutando para sentir, acreditar e receber o perdão de Deus. Talvez essas mulheres estejam enfrentando consequências físicas ou em suas famílias por causa de suas escolhas erradas. Mas a palavra de Deus diz, consolem o meu povo. Sua iniquidade foi perdoada, seu pecado foi perdoado. Você não precisa continuar vivendo presa à culpa do pecado, ao pecado do passado. Sim, pode haver consequências, sim, pode haver cicatrizes, mas seus pecados podem ser perdoados e haverá um fim para toda a sua aflição. Falem,
que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isso simplesmente significa que a dívida foi paga. Um pagamento suficiente foi feito pelos pecados dela, pelos pecados do meu povo. É claro que sabemos que o perdão é possível para nós por causa de Jesus. Essa passagem aponta para Cristo, aponta para a cruz, o grande portador da culpa, o portador do pecado, o substituto pelos nossos pecados. E foi quem pagou a penalidade, quem fez o pagamento, quem deu sua vida para nossa salvação, para que pudéssemos receber da mão do Senhor o pagamento suficiente e o perdão pela nossa iniquidade. Assim, o consolo que Deus oferece ao seu povo é proporcional à dor que eles experimentaram. Você experimentou uma grande dor, grande aflição, mas há um grande consolo ao caminho. Observe que a fonte do consolo não é a ausência total de problemas. Às vezes pensamos, eu só posso ser consolada se eu não tiver mais problemas. Mas qual é a fonte de consolo que Deus promete ao seu povo aqui? Estar em paz com Deus, ter seus pecados perdoados, ser livre da culpa, ser liberta do cativeiro espiritual. E isso é o que traz consolo. Você pode ter problemas, na verdade terá problemas daqui até o momento em que chegar ao céu. Pode contar com isso. Mas você pode ter paz com Deus. Pode ser liberta da sua escravidão espiritual. Pode ser livre para amar e servir ao Senhor de todo o coração. Pode receber o perdão pelos seus pecados. Permita-me repetir isso, porque eu sei que há tantas mulheres vivendo sob a sombra, o peso, a opressão de culpas passadas, de pecados do passado. Você pecou, eu pequei. Mas Deus está dizendo aqui, esta é a sua palavra de consolo. Você não precisa viver presa a essa culpa. Não precisa. Pode ser liberta disso. O Deus que nos disciplina para nos purificar é também o Deus que nos redime, nos liberta e nos consola. Sua escravidão terminou. Sua iniquidade foi perdoada. O pagamento foi feito através do sacrifício e do sangue de Cristo. Creia nisso, receba isso e seja consolada. Senhor, eu quero levantar um clamor a Ti, pela mulher que está ouvindo e que tem vivido talvez por anos sob o peso e a culpa de um pecado do passado. Ela já confessou, já se arrependeu, mas ainda vive presa à escravidão e ao fardo desse pecado. Senhor, eu oro para que ela receba a Tua palavra e a Tua verdade para o coração dela neste dia. Que ela creia que a sua escravidão terminou, que a sua iniquidade foi perdoada, que o pagamento já foi feito através do sangue e da cruz de Cristo. Que ela receba o Teu perdão e o Teu consolo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Todo mundo precisa de consolo. Nesse Demos Wogemus tem apontado para você a verdadeira fonte de consolo que nunca te decepcionará. O programa de hoje faz parte de uma série chamada Eis aí está o seu Deus. É o tipo de ensino que tem impactado mulheres pelo país e ao redor do mundo. Nesse está aqui para contar uma das formas como Deus tem usado os ensinos do Aviva Nossos Corações. Este é o jeito perfeito de começar o meu dia. É assim que uma ouvinte descreveu o Aviva Nossos Corações. Deus tem usado o programa para encorajá-la. Ela tomou algumas decisões importantes para ficar em casa e focar a sua energia em servir sua família. Essa mulher nos enviou um e-mail dizendo: enquanto levava meus filhos para o primeiro dia de aula, vi algumas mulheres lindamente vestidas, prontas para ir ao trabalho, e pensei em todas as coisas que me esperavam em casa.
Senti que o meu dia não seria tão importante quanto o delas. Mas então ouvi o programa Aviva Nossos Corações e fui renovada. Tenho o trabalho mais importante do mundo: servir ao meu Senhor e à minha família. Muito obrigada. Bem, é um grande privilégio encorajar mulheres como essa mãe, e isso só acontece graças às orações e à generosidade de ouvintes como você. É verdade. O seu apoio torna possível que ofereçamos um ensino bíblico rico que transforma a vida de mulheres em todo o mundo. Sua contribuição faz diferença. Visite nosso site avivanossoscorações.com para informações de como fazer sua doação. Imagine como você se sentiria nervosa se tivesse uma reunião marcada com um rei. Bem, você vai encontrar um rei e Nancy irá ajudá-la a se preparar. Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e à abundância em Cristo.